Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo, sou médico, sou formado há 15 anos e venho trabalhando na área da gastroenterologia e coloproctologia todo esse tempo. E hoje eu vim falar aqui para vocês sobre um tema que hoje está muito popular aí nas redes sociais, no YouTube, né? Tem muitos cursos à venda, mas acredito que tem muita coisa que precisa ser é, real, né? Ser falada de verdade, porque para lotar sua agenda não é uma tarefa tão fácil. A gente precisa de cumprir alguns passos aí para que a gente consiga alcançar esse objetivo principal, que é lotar sua agenda, que é o objetivo da maioria dos profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, dentistas, que a gente pretende lotar a agenda para que a gente tenha melhor capacidade de geração de renda, capacidade de ajudar mais pacientes, mais pessoas. Então esse é o objetivo de muitas pessoas aí, profissionais liberais. Para a gente começar a gente falar sobre a agenda, existe uma teoria, né, que é a teoria do balde, no qual a nossa agenda é o balde e a água são os pacientes, né? E a partir do momento que a gente entende que essa teoria como que ela está funcionando, a gente consegue quantificar e qualificar a nossa agenda. Então, o primeiro passo é a gente identificar se o nosso balde ele tá bem certinho, se ele não está furado, se ele não tem problemas, né? Porque não adianta nada a gente querer encher nossa agenda, encher nosso balde, mas se a gente ainda tem problemas, né? Se a gente tem furos no balde. E esses furos, normalmente a gente chama de incoerências, né? As incoerências são problemas que a gente pode ter nesse balde, e esse balde, se ele não está vedado, se ele não está completamente intacto e forte, não tem uma base sólida, a gente não adianta nada do nosso esforço para encher esse balde. Então a gente tem que buscar primeiramente observar se o nosso atendimento está de acordo, se o nosso atendimento tem qualidade, se a gente está fazendo o melhor atendimento possível do início, né, desde o atendimento do primeiro momento que o paciente entra em contato com a sua clínica, assim, no telefone, o atendimento está sendo bom, se o atendimento das secretárias na hora da chegada dos pacientes está sendo adequado e ideal, e principalmente o atendimento do profissional que vai atender. Caso seja médico, caso seja dentista, caso seja fisioterapeuta, esse atendimento precisa ser de qualidade, ele precisa ter um diferencial e principalmente resolver o problema desse paciente, né? Então, o atendimento talvez é a primeira parte principal. A oferta, né, como a gente está ofertando nossos serviços, como a gente divulga esses serviços, a gente precisa pensar nisso também. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. A localização, né, se a gente está localizado num lugar adequado, assim como qualquer comércio, né, a localização de uma clínica é importantíssima. Se a localização ela for adequada, de fácil estacionamento, de fácil chegada, né, com presença de outros players, outros médicos, outros profissionais ao redor, tudo isso facilita porque é formado assim um ecossistema no qual a alimentação de pacientes se torna melhor. A gente não pode esquecer da limpeza, da higiene, isso conta muito. Muitas vezes são pequenos detalhes, né, que a gente tá ali focando e a gente acaba esquecendo desses detalhes. Então a clínica, principalmente a área da saúde, precisa lembrar da limpeza, da higiene, de um lugar aconchegante para que a gente receba nossos pacientes da melhor forma possível. A precificação, isso é outro dado, né? A gente precisa sim se qualificar e se valorizar como profissional. Quanto melhor a gente tiver qualificações e títulos e melhor atendimento, a gente pode precificar melhor, mas também não adianta nada a gente não se valorizar e cobrar muito aquém do valor de mercado ou supervalorizar, porque tudo isso vai dificultar mesmo a chegada desse paciente, né? Então a gente precisa ser honesto, entender qual que é o nível de serviço que a gente está podendo fornecer a esses pacientes, e essa precificação vai ser justa e vai valorizando conforme o tempo e conforme você vai melhorando seus serviços. E principalmente a percepção do cliente, né? A gente precisa desse dado, entender se o cliente está satisfeito, se o paciente está satisfeito.
se ele tem alguma objeção, se ele tem algum problema, né, que a gente precisa avaliar, e sempre a gente tentando fazer essas avaliações são importantes para que a gente tenha melhor atendimento. Existe a teoria de funil, né, no qual a gente vai atrair esses pacientes de uma forma adequada, a gente vai nutrir, né, com os nossos serviços. Essa nutrição o paciente vai entender, vai avaliar, vai decidir, e aí quando vem a conversão e a decisão, né, esse paciente, uma vez ele é atendido, ele vai ter que decidir se ele vai se manter com você, com o profissional, ou se ele vai buscar outros atendimentos. Então essa decisão vai depender muito da forma como você lida com esses pacientes. E aí vem o ponto-chave, né? Todo o serviço bom, ele precisa de retenção. Essa retenção é o que o cliente volte mais de uma vez para fazer o atendimento, fazer o acompanhamento, fazer todo o serviço do começo ao fim, né? E às vezes voltando para fazer essa manutenção. E aí, a partir daí, a gente ganha um nível acima, que é a lealdade, né? Esse paciente vai voltar sempre com você, porque ele vai se tornar leal, vai confiar nos seus serviços. E, por fim, o carro-chefe é quando a gente tem a indicação, porque esse paciente fica tão satisfeito que ele vai indicar outras pessoas para que você venha consultar com você, venha fazer um atendimento com você. Então, esse é o funil que a gente precisa pensar e decidir. Então, a gente precisa realmente entender essa questão do balde, né? Consertar ali onde estão nossos problemas e nossos defeitos, qualificar o melhor possível para que esses pacientes fiquem satisfeitos. A gente vai gerar a retenção, né? E a indicação desses pacientes para outros pacientes chegarem até você. Isso é um sinal claramente de satisfação do paciente. Então, quanto melhor a gente tiver essa retenção e indicação, a gente vai ter certeza que nossos serviços estão sendo adequadamente fornecidos. A retenção e a recompra, eles são muito utilizados, né, em serviços de comércio, serviços financeiros, mas na questão da saúde a gente também pode usar esse artifício, né, usar esse recurso para a gente fazer uma avaliação. Então, os pacientes, quando a gente tem uma retenção desses pacientes, e eles se recompram nossos serviços com frequência, a gente vai ter certeza ou a gente vai ter uma noção da qualidade do atendimento que a gente está fornecendo, e essa qualidade vai ser sempre reavaliada, né, para que a gente possa sempre estar fornecendo o melhor serviço possível e mantendo esses clientes, esses pacientes junto da gente. A gente pode utilizar esse NPS, né, que é um questionário no qual a gente pode fornecer, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de uma clínica de fisioterapia, no qual você vai fornecer esses questionários, porque nem sempre o cliente vai ter a coragem, né, de expor, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto do seu atendimento, eu achei fraco tal serviço. Então, a partir do momento que a gente fornece esse NPS, né, que são questionários para que a gente possa ter noção de como nossa clínica, nosso serviço está funcionando, principalmente no começo, né, que a gente está ali, que a gente está aberto a mudanças, a percepções e entendimentos. A gente pode fornecer esses questionários, existem muitos questionários aí disponíveis na internet, que a gente usa como base, mas a gente precisa sim fazer sempre essa reavaliação. E aí a gente vai selecionar os pacientes, os clientes, conforme as notas, né? Então, os pacientes que são os promotores, eles vão dar nota entre 9 e 10, por exemplo, são altamente satisfeitos e fiéis. Se os pacientes neutros, né, vão estar satisfeitos, mas não são aqueles entusiastas, nota 7 e 8, enquanto as notas de 0 a 6 são pacientes detratores, né? Esses pacientes vão estar insatisfeitos e podem sim estar criticando o serviço e queimando o serviço de certa forma. Então, baseado nessas notas, a gente tem que agir baseado nos resultados, né, usar feedbacks para criar planos e de ações que vão melhorar nossos serviços para aumentar a satisfação. Outra coisa que a gente pode usar é o CRM, né, que é o Customer Relationship Management, não é o Conselho Regional de Medicina, né, esse CRM, eles são programas, né, que ajudam a gerenciar esse relacionamento com o cliente. Esses programas a gente pode assinar, pode comprar,
e eles vão ajudar a gente a manter todo esse relacionamento e acho que essa fidelização vai partir desse momento que a gente tem esse relacionamento com o cliente. Eles vão mandar mensagens automáticas, por exemplo, relembrando das consultas, em datas importantes também, relembrando o Dia das Mães, Dia dos Pais, data de aniversário. Então, ele vai fazer alguns lembretes, né, que quando a gente vai aumentando a nossa carteira, a gente acaba não tendo controle mais disso. Então, a partir do momento que a gente assina isso, a gente fideliza esses pacientes porque eles vão se sentir importantes, né? Quando a gente manda uma mensagem dizendo, olha, a data do seu próximo exame, da sua próxima consulta, do seu próximo atendimento está chegando, vai ser tal dia, você quer agendar, você não quer agendar, e isso facilita, economizando o nosso tempo, um funcionário que faça tudo isso, e também a gente acaba ajudando a fidelizar melhor, né, nossos pacientes. A partir daí que a gente entra, né, realmente nessa questão digital, né, que o pessoal está hoje falando muito e muita gente já quer pular etapas, né? Então, primeiramente, você precisa se qualificar, você precisa ter um diferencial, você precisa ter um conhecimento, né, de assuntos, para você não ser mais do mesmo. Você tem que ter um diferencial e aí, a partir daí, você vai conseguir se posicionar melhor. E daí, quando você entrar no digital, você vai posicionar. Primeira coisa, você tem que entender para qual que é o seu público, né? Para quem você vai se posicionar, quais os tipos de pacientes, para quais pessoas você quer se posicionar. Às vezes você vai querer se posicionar por profissionais que vão te encaminhar, ou você vai se posicionar para pacientes que vão procurar o seu serviço. Então a gente tem que separar, né? Para que a gente use linguagens adequadas, os temas adequados e a gente consiga. De quem eu quero ter respeito, né? Então, para a gente conquistar, a gente precisa ter respeito. Então, mostrando que você tem um bom conhecimento, uma boa formação, você consegue divulgar melhor o seu serviço, né? E uma coisa importante e difícil de entender, muitas vezes a gente fica com vergonha, fica com dificuldade, com medo de se expor, porque assim, hoje todo mundo, a internet ficou muito fácil, né? Antigamente, para você fazer uma propaganda numa televisão, você tinha que ter muito dinheiro. Hoje, para você aparecer e fazer uma propaganda, um vídeo, basta ter uma câmera no celular, por exemplo. Então, não basta você ser bom, mas se você não aparece. Então, você tem que ser bom, você tem que ser bom, você tem que parecer ser bom e mostrar ao mundo que você é bom. Então, a partir do momento que você se mostra, você consegue aparecer e fazer com que essas pessoas venham até você pela sua capacidade, pela sua técnica. E como que a gente faz para gerar conteúdo? Normalmente existem várias formas, aí tem muitos cursos vendendo como a gente fazer, mas eu gosto desse especificamente, no qual a gente vai usar algumas táticas para a gente fazer o nosso conteúdo, né? Então a gente precisa fazer um conteúdo técnico, no qual a gente vai demonstrar o domínio sobre o assunto, as qualidades do que a gente aprendeu, do que a gente faz, né? Então a parte técnica mesmo. Por exemplo, uma cirurgia de hemorroida, eu demonstro o que eu faço tecnicamente, quais os equipamentos que eu uso, quais são as formas que eu posso utilizar para chamar atenção e mostrar que eu realmente tenho essa competência de fazer isso. A autoridade é quando a gente recebe alguma premiação, a gente é convidado para participar de algum podcast, numa entrevista numa televisão. Então a gente precisa, sim, dar uma aula, então a gente precisa se expor mesmo para que a gente participe, né, desses eventos, participe de cursos, congressos, a gente participe de podcast, de entrevistas, porque isso te dá autoridade. As pessoas começam a te ver como, opa, se o Gustavo foi chamado para dar uma entrevista, ele deve ser bom. E essa autoridade ela precisa ser reciclada e aparecer com frequência, né? Existem alguns conteúdos, né, que são crescimento, né? A gente faz alguns reels mostrando a nossa rotina, alguns vídeos às vezes até da rotina do que você faz todos os dias, que uma pessoa vai acabar enviando para outros e vai fazer com que o teu crescimento orgânico apareça. E também outra coisa são as conexões, né? Mostra, quando a gente mostra que a gente é gente como a gente, né? A gente não é só profissional, a gente tem uma vida real, a gente tem filhos, a gente tem cachorro, a gente tem
é uma vida social. Então, isso a pessoa acaba gerando uma conexão, falando, opa, essa pessoa deve ser legal, tal. E a gente acaba tendo uma conexão, e a partir daí ela vai ver a sua parte técnica, e a partir daí ela desenvolve todo o seu ciclo, né? Por fim, a gente pode fazer também um conteúdo de objeção, né, para quebrar essas crenças negativas, por exemplo, sobre cirurgia de hemorroida, que dói, a gente pode quebrar isso aí, falar que os benefícios, né, todos os lados, olhar para uma fisioterapia, como que funciona, que não é dolorido, que não precisa ter vergonha, né? Então a gente quebra objeções, isso também ajuda a pessoa a perder o medo e enfrentar a coragem de buscar o seu atendimento. E a gente também pode usar os conteúdos hype, né? Pegar o que está na moda, o que está em alta, por exemplo, da nossa área, o assunto da Preta Gil, que teve câncer de intestino, você pegar, explicar sobre o câncer, porque todo mundo está pesquisando sobre isso, aproveitar essa situação para a gente utilizar, né, esse embalo aí que está tendo e aproveitar toda a situação. Aí, por fim, né, depois que a gente já estruturou o nosso balde, a gente já tem uma base, a gente pode começar a fazer o tráfego pago, que são anúncios pela internet. O problema do tráfego pago é que ele tem custo, né? Então a gente vai ter que arcar com custos para fazer uma propaganda. Se a gente não consegue reter o cliente, reter o paciente, não adianta nada a gente ficar fazendo anúncio, gastando, e a gente não conseguir reter esse cliente. Então, por isso a gente precisa olhar a base para depois a gente seguir à frente. Quais são as vantagens, né, do tráfego pago? A gente pode ter um poder de segmentação, a gente pode selecionar pessoas, né, que a gente quer para que assistam nossos vídeos e venham até nós. A gente pode separar por idade, classe social, localidade. A gente pode inclusive escolher, por exemplo, pacientes que estão gestando, né, que têm fotos ou procuram bastante assunto sobre gestação, gravidez. Então, a gente pode usar todos esses dados para que a gente possa fazer uma segmentação e diretamente no público que a gente precisa. A gente pode usar o Facebook, o Instagram, o YouTube, o TikTok, o Google, todas essas plataformas para fazer. E hoje tem profissionais que a gente pode pagar para a gente não ficar perdendo tempo, né, para ajudar a gente nesse processo e ajudar todo essa divulgação do nosso serviço, né, para a gente aparecer mesmo. E se o balde estiver furado, a gente está gastando dinheiro à toa. Então, por isso eu falei que a gente precisa se organizar primeiro, para depois a gente gastar, né? Não adianta nada a gente querer, tem muitas propagandas aí na internet para a gente fazer, paga dá vontade, mas a gente precisa resolver nosso problema em casa para depois divulgar, né? Por fim, né, isso aqui é um item muito importante, né? E quando a gente consegue alcançar isso, normalmente nossa agenda lota com mais facilidade, a gente consegue ter clientes com frequência. É quando a gente tem parcerias e indicações. Um exemplo, por exemplo, é de médicos, né, que fazem serviços diferentes, mas têm pacientes em comum. Por exemplo, o paciente ginecologista que atende mulheres gestantes pode fazer uma parceria com uma fisioterapeuta pélvica, né, para que os dois trabalhem com essa mesma paciente, fazendo serviços diferentes e acabem unindo forças para ter um melhor resultado dos pacientes. O ortopedista, o médico ortopedista e um fisioterapeuta, né, para melhorar a recuperação de lesões e fraturas, né. Então, essas parcerias são muito importantes e normalmente a parceria a gente vai conseguir atingir quando a gente tiver mesmo uma qualificação, a gente tiver um respeito, né, na média, que isso vai te ajudar. Você pode também usar influencers, às vezes você fornecer um serviço com um influencer, ele acabar divulgando para você mesmo seu serviço, isso também pode ser usado, né, e também os estabelecimentos em comum, né, você fazer um ecossistema, como eu disse, pacientes que lidam com o mesmo tipo de clientes se unirem para que esses clientes acabem circulando entre vocês e causando assim um aumento do atendimento. Então as parcerias e as indicações são importantíssimas, depende do bom relacionamento, da qualidade do serviço, e isso com o tempo a gente consegue adquirindo para que a gente aumente a nossa agenda e lote realmente. Aqui eu achei interessante, né, esse quadro aqui que a gente pode fazer dos maiores especialistas de marketing que existe, né, que é o Seth Godin.
ele tem um livro muito relevante, né? E eu peguei alguns dados aqui dele que a gente precisa muitas vezes pensar, né? Encontrar e cultivar o seu nicho. Então, especializar nas áreas que você pode oferecer um diferencial. Então, não adianta a gente ficar dando tiro para todos os lados, principalmente no dia de hoje, que a gente tem muita concorrência. A gente tem que se especializar e focar numa área que você tem um diferencial, que você é melhor que os outros, tem mais qualificações, e atender de uma forma assertiva esses pacientes, né? Para isso a gente vai ter que se tornar uma pessoa notável, né? Vai ter que ter um diferencial. Além da nossa capacidade, a gente fornecer, por exemplo, consulta humanizada, suporte contínuo ao paciente, tudo isso vai ajudar a você construir sua marca e você ficar conhecido, né, no meio, né? Se você construir uma comunidade, né, esses pacientes formarem uma comunidade e compartilhar os seus resultados, normalmente isso vai também fortalecer a sua vida, porque um vai falar para o outro e todos vão realmente divulgar a sua marca, né? Resolver os problemas de forma real, com eficiência, empatia, ser transparente e genuíno, né? Muita gente divulga serviços e problemas, serviços que são, a gente chama de dark, né? Que são assim, falsas promessas, né? Então isso não se sustenta. A gente precisa fazer serviços que são transparentes e verdadeiros, que vão resolver mesmo. A gente precisa criar valor, né, para os pacientes. Então sempre dar um pouquinho a mais, conversar um pouquinho a mais, humanizar da melhor forma possível para esse paciente ter qualidade de vida, né? Então acho que isso é uma coisa importante. Mesmo, por exemplo, se a gente falar de fisioterapia pélvica, é um assunto que eu gosto bastante. Hoje é um pequeno mercado, mas isso, se você criar um serviço muito bom, fidelizar pacientes, construir uma rede de apoio aí com médicos, com ginecologistas, fisioterapeutas, você pode realmente explodir e ganhar muito dinheiro e fazer uma boa oferta do seu serviço, né? O poder do boca a boca, como eu já disse, né, é importantíssimo. Quanto mais indicações é melhor. A gente usa algumas histórias, né, para divulgar nosso serviço, o storytelling que a gente chama, que a pessoa vai ver, olha, aquela pessoa tinha tal problema, aconteceu isso, e por fim resolvemos o problema, né? E tudo isso vai ser muito chamativo e essa história vai chamar mais pessoas. E o marketing de dentro para fora, né? Você começa a transformar a vida e depois, a partir dessas vidas transformadas, que você consegue divulgar melhor o seu serviço. Então é o marketing de dentro para fora que a gente chama. E também, para finalizar aqui, eu peguei um resumo do jeito Disney de conquistar, de atendimento, né? Por que na Disney, além de tudo, ele tem um sistema, na Disney tem um atendimento e um encantamento tão grande, né? A gente entende que lá tem aquela magia, né? Tem todo as pessoas que vão lá, mas isso tudo acontece por causa do atendimento, né? Então eles têm um produto claro que é proporcionar fantasia e magia. A gente pode proporcionar, por exemplo, na saúde e bem-estar com excelência técnica, né? A gente se atentar aos detalhes, o ambiente físico, o tempo de espera não ser demorado, treinar a equipe, criar momentos, né, momentos mágicos, né, como eles fazem lá, no qual a gente pode fazer gestos inesperados, um telefonema, um acompanhamento de perto, uma ligação, um presentinho, né, uma coisa para a gente fidelizar, conhecer profundamente, né, os pacientes, o que eles precisam, quais as expectativas deles, como que a gente pode resolver os problemas, né, rapidamente. A gente pode fazer todo esse processo, resolver mais rápido o problema do paciente, né, porque normalmente nos dias de hoje todo mundo quer tudo muito rápido. Então se a gente conseguir atender rapidamente, fazer tudo com excelência, né, o procedimento, fazer protocolos para que a gente atenda mais redondinho possível, a qualidade seja melhor, sempre estar inovando, sempre estar buscando coisas novas, sempre estar atuando de uma forma com novos recursos, novas tecnologias, né, também cuidar dos nossos colaboradores, né, para que eles também fidelizem a gente, a nossa equipe, e também impactem positivamente no atendimento.
E a lealdade, né? A lealdade, como eu disse, quando a gente tem lealdade, a gente tem tudo, porque o paciente vai voltar, vai indicar, vai fazer todos os recursos que a gente precisa. Então, para a gente lotar a nossa agenda, a gente precisa, primeiramente, olhar nosso balde, olhar para dentro da nossa empresa, dos nossos serviços, olhar o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim, como a gente pode melhorar todo o serviço, né? Como a gente pode atender melhor, de uma forma humanizada, de uma forma que impacte na vida dessas pessoas, resolva o problema delas. A partir daí que a gente pensa em divulgação, em marketing e outras coisas que também, sem dúvida, ajudam muito, mas se a gente não tiver uma base sólida, se a gente não tiver um serviço bom, de nada disso adianta. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Um abraço e tudo de bom para vocês.